Você está animado? Você está empolgado com essa palavra? Aleluia! Hoje pela manhã recebemos uma palavra poderosa da nossa consciência de filhos, de quem nós somos em Cristo, daquilo que Ele fez por nós. Amém? E nós devemos nos alegrar cada vez mais, porque nós estamos ouvindo verdades que saíram da boca de Deus. Amém? Verdades que Deus falou ao nosso respeito, não pela nossa meritocracia, mas por aquilo que Deus fez, por aquilo que Ele realizou através de Jesus Cristo. Amém? Se Ele enviou Jesus Cristo para um propósito, e a Bíblia diz que Ele foi fiel até a morte, morte de cruz, e trouxe para nós aquilo que era dele. Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E hoje nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Amém? Filhos por quê? Por adoção. Porque Ele nos resgatou, Ele nos acolheu. E Ele disse a todo aquele que invocar o seu nome será salvo. E Ele disse que Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos o quanto receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram em seu nome. Amém? Aleluia. Então nós fomos alcançados por essa palavra, nós fomos alcançados por aquilo que a palavra nos colocou à disposição, uma graça salvadora, e que nós só fizemos o quê? Receber. Aleluia. Como o pastor Guilherme diz, olha, é a decisão mais fácil que a gente pode tomar. É a decisão mais fácil que o ser humano pode tomar, mas também é a decisão mais poderosa e mais importante para a sua vida, que vai determinar o caminho e a sua eternidade. E nós decidimos morar no céu. Nós decidimos ter a vida eterna, porque diz que, sai daqui, que Deus amou o mundo de tal maneira de que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Aleluia. E a Bíblia diz: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. E o mundo diz que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Amém? Aleluia. Eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração há mais ou menos 1 hora atrás. E o título é Como diz as Escrituras. E eu quero que você abra já a sua Bíblia aqui em João, capítulo 7. Versículo 38, vou ler na versão NVI, nova versão internacional. Glória a Deus. E diz assim a Escritura: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, de água viva. Amém? Só esse versículo, porque esse versículo está trazendo para nós algo tão poderoso, está trazendo para nós algo tão magnífico, traz uma revelação tão grande, tão poderosa, daquilo que o próprio Jesus falou. Ele diz: quem crê em mim. Ele disse não só quem crê em mim, mas ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E Jesus, ele faz menção, ele dá uma ênfase aqui, como diz a Escritura. Por quê? Porque é algo poderoso, algo que Deus determinou para a nossa vida, a própria Escritura, a própria palavra de Deus. Amém? Para que a gente possa se basear, para que a gente possa ter um norte. Amém? Nós chamamos a Bíblia como um guia de fé e prática, um manual de prática do ser humano, daquele que é nascido de novo, daquele que vive pelo propósito pelo qual Deus o levantou e o restaurou para viver. Amém? Então, da mesma forma, quando alguém faz um eletrodoméstico, ele determina ali, coloca um manual, e aquele manual tem toda a instrução para que aquele equipamento funcione da melhor forma possível. Amém? Ele possa dar tudo de si. Aquele manual ele vai dizer, ele vai dar todas as diretrizes, o passo a passo. Então Deus ele determinou
o manual do ser humano para que ele funcione da melhor forma possível, para que ele se encontre na sua melhor versão. Está aqui. Ele já determinou, ele já fez. E a gente abre o culto declarando: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Por quê? Porque é uma realidade. Ah, pastor, mas a gente fala isso todo dia, todo dia. É para ficar encucado na cabeça. É para ficar gravado e você não ter nenhuma dúvida de que você é o que a Bíblia diz que você é. De que você tem o que a Bíblia diz que você tem. E que você pode o que a Bíblia diz que você pode, ponto final. Ah, mas aí fora vão dizer, não é bem assim. Ei, não é bem assim o quê? É do jeito que está escrito. Abre aí 2 Timóteo capítulo 3, 16. Deixa eu ler aqui. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Vai. A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa palavra homem aí não está falando do gênero masculino ou masculino. Está falando aí do ser humano. Amém? Todo homem ou mulher seja apto para toda boa obra. Amém? Então toda a palavra ela é inspirada por Deus. Se eu tenho uma palavra que é inspirada por Deus, por que eu vou estar questionando aquilo que está escrito? Por que eu vou estar colocando em xeque? Por que eu vou estar colocando a palavra de Deus no canto da parede e dizer, não é bem assim? É do jeito que está escrito. Amém? Aleluia. Então nós nos deleitamos nessa palavra e nos aprofundamos cada vez mais, sabendo que ela traz o próprio poder. Amém? A Bíblia diz, Jesus falando, ele diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Não é só algo escrito, não é só algumas letrinhas aqui escritas, mas é algo que deve ser vivido e deve ser transformado, deve servir para transformar vidas. Assim como ela transformou a minha vida, assim como ela transformou a tua vida e continua transformando dia após dia, porque a nossa vida é um progresso, estamos progredindo, estamos avançando cada vez mais. Amém? Então ela também ela é apta para alcançar a vida daquele que é viciado, a vida daquele que está perdido, a vida daquele que está se aprofundando cada vez mais no pecado. Ela é poderosa para salvar todo ser humano. O próprio Deus diz que a sua vontade é que deseja que todo homem se salve e também chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por que o pleno conhecimento da verdade? Porque não só basta conhecer, não só basta aceitar o Senhor, mas quanto mais eu conheço essa verdade, mais eu me aprofundo as minhas raízes nessa verdade. Quanto mais eu sou pleno de conhecimento na verdade, mais difícil vai ser eu me desviar. Amém? Por quê? Por causa da minha firmeza, por causa da rocha. E a gente tem pregado sobre isso esses dias, sobre fundamento, sobre estrutura, sobre alicerce da palavra, que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Então nós temos uma base, que são as Escrituras. Eu não posso sair daqui. Eu não posso pregar sem estar embasado nas Escrituras. Amém? Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. A nossa fé ela precisa estar fundamentada no que a Escritura diz e não no que as circunstâncias dizem. Sabe que as circunstâncias elas vão se levantar e elas vão confrontar justamente aquilo que está escrito. O médico diz que essa doença é incurável. Essa doença não tem cura, a medicina ainda não evoluiu, não avançou tanto. Está trabalhando para isso, mas ainda não existe cura. Mas a Bíblia diz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Desde a primeira doença que existiu, até as últimas que ainda vai aparecer, Ele já levou sobre si. Ele é a cura. Por isso que ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para curar, para libertar, para salvar, para
libertar os cativos, para trazer vista aos cegos. Nós podemos dizer que o Espírito do Senhor está sobre nós, está em nós e também está sobre nós. Porque quando ele vem sobre nós é para a gente fazer algo para alguém. É para eu beneficiar o corpo de Cristo. Ele dentro de mim, ele vai me beneficiar, ele vai me dar instruções, direções. Mas quando ele vem por cima, quando ele vem sobre mim, ele vem para eu alcançar e tocar o corpo de Cristo. Amém? Por isso que a unção, né, ninguém pode se gabar e dizer, eu sou ungido do Senhor, a unção de Deus. Não, a unção de Deus é dele e ele vai me usar para alcançar vidas de pessoas. Assim como ele tem alcançado, desculpa, como ele tem alcançado muitas vidas, muitas famílias aqui neste lugar, e muitos lugares do mundo. A unção de Deus, ela quebra jugo. A unção de Deus, ela despedaça todo jugo. Aleluia. Por isso que nós nos colocamos à disposição. Eu já falei aqui sobre o jumentinho que levou Jesus na entrada de Jerusalém, a entrada triunfal. E o jumentinho ficou se gabando porque o povo fez festa quando ele entrou. E disseram, mas como é isso? Não, eu sou o cara, porque eu entrei e o pessoal começou a jogar flores e se curvar diante de mim. E os outros burros ficam olhando para ele assim. Mas tu tava só? Ele, não, tinha um rapaz na minha. Aí faz o seguinte, entra lá, sem ninguém nas tuas costas. E o jumentinho, tu vai ver se não vai acontecer a mesma coisa. E ele, quando entrou na cidade, começaram a jogar pau. Sai daí, rapaz. Ei, a gente é só o jumentinho, entenda. A gente é aquele que carrega a unção. Nós somos aqueles que carregamos o Espírito, carregamos a autoridade que foi depositada na nossa vida. A gente não tem nada do que dizer, é porque eu sou o cara. Não, você é o cara porque existe alguém sobre você que lhe capacitou, que lhe deu autoridade, que lhe deu força, poder, te ungiu para isso. Por isso que a gente pode fazer. Amém? Aleluia. E um ponto que eu separei aqui, a Escritura ela é o nosso padrão de verdade. Lá em Salmo, você pode abrir comigo, Salmo 103, versículo do 1 ao 5. O salmista ele está falando com a sua alma, e ele diz, bendiga a minha alma ao Senhor. Quer dizer, bendiga ao Senhor a minha alma, na NVI. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhum de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. No capítulo anterior, no 102, ele vem falando sobre as circunstâncias que têm se levantado contra ele. As perseguições, o perigo da morte. E ele vem questionando isso. Mas no 103 ele vai dizer assim, epa, alma, peraí, alma. Se aquiete, se aquiete. Você não vai estar pensando nas circunstâncias. Não é ela que vão determinar a minha vida, não é a circunstância que vão determinar quem eu sou. Ele diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque é Ele quem perdoa. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque é Ele quem cura. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque é Ele quem resgata. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque é Ele que redime a minha vida. E quando a tua alma começar a vaguear e começar a pensar nos problemas, começar a pensar nas circunstâncias, dê um baixa nela, converse mesmo com a sua alma. Alma, pare. Você já viu, já experimentou quanto Deus é bom. O quanto Ele é fiel. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Louve o seu santo nome. E não ocupe o teu pensamento com as circunstâncias, mesmo que sendo reais. Mas existe uma realidade ainda maior. Existe uma realidade que está acima de qualquer circunstância que possa se levantar. Mas meus olhos estão vendo, pastor.
Eu estou sentindo. E a Bíblia diz que a gente não deve se basear pelo que sentimos ou pelo que vemos. O apóstolo Paulo ele diz: nós não nos movemos pelo que sentimos, nem pelo que vemos, mas pelo que cremos. Pelo que cremos. Está escrito, já foi dito, já foi estabelecido, já foi determinado. Deus já falou como seria. Eu creio do jeito que está escrito e ponto final. Acabou. Mas até quando? Até que? Ah, mas tá dando sangue na canela. Deixa subir. Até que? Até que a tua alma esteja tão convicta, tão, tão certíssima, sem dúvida. Porque onde há dúvida, a fé não opera. Onde há dúvida, a fé, ela sai. Mas quando a fé chega, dúvida tem que se retirar. Quando a fé se estabelece, dúvida não existe mais. Aleluia. E como nós vamos andar em fé? Olhando para as Escrituras. Observando segundo a palavra de Deus. O Salmo 119, se você olhar o Salmo 119, do primeiro capítulo até os últimos 119, o 119. Até o último versículo, ele vai estar exaltando sempre a palavra. Todos os versículos vai estar falando alguma coisa de exaltação na palavra de Deus. Amém? Então, versículo 11 vai dizer: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 9 vai dizer como pode proceder bem o mancebo ou o jovem, observando segundo a sua palavra. E ele vai por aí afora: 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 130, ele vai dizer que a exposição das tuas palavras é luz, traz luz e entendimento aos simples. E aí você vai procurando aí todos os versículos, vai estar exaltando a própria palavra de Deus. Amém? A palavra exaltando a palavra, fortificando, fortalecendo, nos trazendo mais segurança naquilo que está escrito. Amém? Existem muitas vozes tentando determinar aquilo que nós devemos acreditar. Você sabia que o próprio mundo, ele fala muitas coisas? Existem muitas vozes para que tente nos desviar do caminho da verdade, daquilo que nós temos recebido. Então, as vozes das circunstâncias, vozes do medo, vozes das pessoas, vozes das experiências. As minhas experiências foram essas, pastor. O senhor está pregando aí uma coisa, mas eu não tenho uma boa experiência. E as tuas experiências não vão determinar e não vão dar veracidade naquilo que a palavra de Deus diz. As minhas experiências não vai dizer se a palavra de Deus está certa ou está errada. Eu tenho que avaliar a minha fé. Eu tenho que examinar a minha vida espiritual com Deus, os meus procedimentos. Ah, mas eu ando certinho mesmo. Tem sido fiel ao Senhor? Não responda para mim, isso é uma pergunta pessoal entre você e o Senhor. Mas o que é que nós estamos fazendo? Sabe, tem atitudes que até são lícitas. Não é pecado, amém? Mas são distrações. Que ao invés de eu estar caminhando mais perto de Deus, eu estou um pouco afastado. E eu não consigo alcançar aquela bênção que Ele já me prometeu. Já estava quase me alcançando, mas por eu não estar buscando o Senhor, não é buscando as bênçãos, buscando o Senhor, porque as bênçãos, a Bíblia diz que elas correrão atrás de nós e nos alcançarão. Amém? Deuteronômio 28, ele vai dizer isso. Que quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, as bênçãos do Senhor, elas correrão e nos alcançarão. Então eu não preciso correr atrás de bênção. Eu preciso correr atrás do Senhor da bênção. Daquele que determina as bênçãos. Daquele que autoriza as bênçãos correr e me alcançar. E como eu vou fazer isso? Observando a sua palavra. Lendo, meditando e praticando. São os princípios que nós precisamos valorizar, colocar na nossa vida diária, colocar na nossa vida cotidiana, porque vai nos trazer um direcionamento e nos colocar no centro da vontade de Deus. Amém?
Aleluia. Quando aquilo que estou vendo contradiz aquilo que Deus falou, preste atenção nisso. Quando aquilo que eu estou vendo contradiz aquilo que Deus falou, eu não mudo a palavra para concordar com a circunstância, mas eu permaneço na palavra até que a circunstância se alinhe com ela. Aleluia! Não é a circunstância que vai determinar como eu devo andar, como eu devo proceder, como eu devo me importar. Quem vai determinar isso é a palavra. Ah, mas a circunstância está contra a palavra, então é ela que vai ter que mudar. A circunstância é que vai ter que se alinhar à palavra, e não a palavra se aliar à circunstância. E a palavra, ela nunca vai se aliar à circunstância, porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela não se altera. Ela não vai mudar. Mas quem vai ter que mudar é a circunstância, se eu permanecer na palavra. Se eu permanecer na palavra, eu vou experimentar o quão bom é o Senhor. O quão poderoso é a sua palavra. E a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra jamais passará. Então eu não devo me basear nas coisas que eu estou vendo, eu devo me basear naquilo que eu estou crendo. Aleluia. Glória a Deus. E 2 Coríntios 5, 7 vai dizer, porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. Aleluia. Um segundo ponto. Tem tempo. A fé verdadeira responde como diz a Escritura. E é o que Jesus ele determinou, ele deixou bem claro. Quem crê em mim, como diz a Escritura. É um fato. Aleluia. Isso é poderoso. A nossa fé não deve ser construída sobre pensamentos positivos ou desejos pessoais. Fé bíblica acredita naquilo que Deus falou. Quando Deus fala, quando eu ouço, quando eu escuto e leio aquilo que Deus fala na sua palavra, isso gera em mim uma fé bíblica. Amém? E essa fé bíblica me traz uma condição de pensar positivamente. Eu não vou pensar positivamente para poder ter a fé. Eu penso positivamente porque eu já tenho a fé. Quem anda em fé, anda em positividade. Quem anda em fé, anda confiante. Quem anda em fé, não anda com medo, anda com ousadia. Amém? Por quê? Porque nós cremos na palavra de Deus e a palavra de Deus ela não volta vazia, mas ela se cumprirá. Números 23, 19 vai dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas havendo ele dito, o fará, havendo ele prometido, cumprirá. E ele vai dizer assim, olha, porque ele me deu ordem para abençoar, e não, a sua bênção não é revogada. Aquele que ele abençoa, ele não revoga a bênção. Deus não muda. Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não há variação nem sombras de mudança. Ele não muda. Ele é fiel à sua palavra. A Bíblia diz em Salmo que ele colocou a sua palavra acima da sua coroa. O quanto ele tem responsabilidade com aquilo que ele diz. O quanto ele tem confiança, o quanto ele tem credibilidade da palavra que sai da sua boca. E a Bíblia diz que nós temos que imitar o nosso Pai. Nós precisamos imitar a Deus como filhos amados. Aleluia. Então se ele falou, se ele determinou, se ele nos ensinou a fazermos as mesmas coisas, nós vamos falar, determinar, decretar. Ele diz que toda autoridade nos foi dada sobre principados e potestades. Toda autoridade nos foi dada para desfazer todas as obras do diabo. Tudo aquilo que se levanta, nós podemos com uma palavra desfazer. Centurião, você conhece bem a história, ele chega diante de Jesus, ele não era judeu, não tinha aliança. E ele chega para Jesus, Jesus, olha, meu criado está horrivelmente sofrendo, enfermo, e eu queria que o Senhor curasse. Jesus disse, eu vou curá-lo. Ele disse, não precisa você ir, eu não sou digno que você entre na minha morada.
Não sou digno que você entre debaixo do meu teto. Mas se você disser uma palavra, ele ficará curado. Rapaz, aquilo deixou Jesus tão alegre, tão feliz. Ele queria encontrar aquele tipo de fé nos próprios judeus. Ele queria encontrar aquele tipo de fé nas pessoas que estavam andando com ele. Mas ele disse, nem em Jerusalém encontrei fé tamanha como essa. E disse, vai, o teu servo está curado. E se cumpriu a palavra que ele falou. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica correndo muito atrás, muito... É mais um desespero para resolver as coisas do que colocar a fé em prática. A gente é muito afobado quando a gente quer determinar a fé, quando a gente quer aplicar a fé em algumas coisas. E às vezes a gente acaba atropelando e confundindo as coisas. Fé descansa. Eu sabia quando a gente declara a fé ela descansa. Quando a gente lança, a Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Parece que a gente joga com cordão. Joga e puxa de volta. E continua ansioso, continua preocupado. Não, mas jogue, vou jogar. Jogou. Eita. Essa falta de confiança, essa falta de crer, essa falta de fé, gera na gente uma vida cristã cada dia mais fragilizada. Por quê? Porque a gente declara fé, a gente fala sobre fé, a gente diz que nós somos um povo da fé, mas na hora de demonstrar a fé, de praticar a fé, aí já não é da mesma forma como a gente tem ensinado, como a gente tem pregado. E a gente precisa demonstrar nas circunstâncias, quando elas se levantarem. Sabe, já se levantou situações na minha vida que eu me mantive firme na fé. Eu ainda não vi a manifestação, mas eu estou crendo. E eu disse, não vai prolongar, não vai avançar, porque já dei uma palavra. Já foi decretado, já foi determinado, isso aqui não vai tirar a minha paz. E a gente precisa descansar, aprender a descansar na palavra. E descansar na palavra não é você pegar uma rede, se deitar, tomar uma aguinha de coco. Isso é bom, glória a Deus por isso. Mas a gente vai continuar trabalhando, continuar vivendo a nossa vida, crendo na palavra, sendo fiel às Escrituras. Amém? Não esperar de bandeja, né? Esperar as coisas caírem do céu. Nós falamos fé. Nós vivemos a fé e nós andamos em fé. Amém? Glória a Deus. Lá em Romanos 10, 17, diz que, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Sabe, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente se debruça nessa palavra, a fé chega no nosso coração. Então, eu preciso me aproximar mais, eu preciso ouvir mais, eu preciso me deleitar mais sobre as Escrituras. Se eu quero ter uma vida de fé fundamentada na palavra e fortalecida na palavra, essa vida de fé ela tem que estar estabelecida, estabelecida sempre naquilo que eu estou ouvindo, porque aquilo que eu estou ouvindo vai descer para o meu coração. E a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Amém? Então, se eu passo o dia ouvindo coisas irrelevantes, eu vou falar coisas irrelevantes. Se eu passo o dia ouvindo a palavra de Deus, eu vou falar a palavra de Deus. Porque ninguém constrói uma casa no tempo da chuva. Ninguém coloca o telhado quando está chovendo. Ei, está chovendo, vou colocar o telhado agora. A gente coloca quando o tempo está ensolarado. Por quê? Porque a gente sabe que vai chegar o dia da chuva, vai chegar o dia da tempestade. E quando chegar o dia da chuva e da tempestade, a casa vai estar coberta. Ah, mas parece que tem gente que só se levanta, só age quando as coisas estão difíceis, quando as coisas não estão favoráveis.
Aí é o que eu estou falando, isso aí é uma fé de desespero. E a gente precisa aprender que a fé ela é uma construção. Como eu vou estar crendo por um carro novo se eu não estou crendo nem por uma bicicleta? Ah, mas eu estou crendo para morar numa mansão, mas não está crendo nem para morar de aluguel. Vocês me amam? Porque ficaram alguém assim, rapaz. Esse pastor quando sair, eu vou jogar uma pedra. Me ame, senão você não vai para o céu, viu? Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber que as escrituras, elas diz tudo ao meu respeito. Porque quando Deus inspirou homens e mulheres para escrever e colocar neste livro aquilo que está escrito, ele olhou inspirado na sua criação. Aleluia. Ele colocou a escritura para o nosso bem-estar. Aleluia. Então, quando a circunstância vai dizer, olha, não tem saída, a palavra de Deus vai dizer, tem. 1 Coríntios 10, 13 vai dizer, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Ah, não tem saída, tô perdido, ei. Deus, ele vai te dar um escape. Deus, ele vai te dar uma luz. Ele é fiel. Quando o medo diz você está sozinho, a palavra de Deus diz, Hebreus 13, 5 diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Como alguém pode dizer que está sozinho, tendo um Deus que diz que estaria conosco todos os dias. E de maneira nenhuma nos abandonaria. O homem pode até abandonar a Deus, mas ele nunca vai abandonar o homem. O homem pode até sair debaixo da sua proteção, mas Deus nunca foi o desejo de Deus deixar de proteger o homem. Mas através das nossas escolhas, e o pastor Guilherme fala muito sobre Provérbios 18, 21, poder das suas palavras, do fruto das nossas palavras, comeremos. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Amém? Às vezes a gente mistura um pouquinho, mas é assim. É isso aí que tá? Amém. A língua tem o poder da vida e da morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Sabe, da mesma forma como alguém utiliza a sua língua para falar coisas negativas, comerá do seu fruto. Porque o oposto também é verdadeiro. E o que a Bíblia está dizendo aqui, nós precisamos falar a palavra de vida. Para comer os frutos de vida, não de morte. Deus não tem planos de morte, não tem planos de maldade, não tem planos de fracasso para a nossa vida, Jeremias 29, 11. Mas Ele tem planos de nos fazer prosperar, de nos fazer avançar e de nos dar um fim que nós desejamos. E ninguém na sua sã consciência vai desejar um fim maldoso, um fim de fracasso, um fim de ruína. A gente só quer um final feliz, um final vitorioso, uma vida vitoriosa, uma vida de conquista, uma vida de avanço no Senhor. E esse é o desejo dele também para a nossa vida. Amém? Se a ansiedade diz, você não vai conseguir. Lá em Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos todas as coisas porque Ele é quem nos fortalece. A nossa força vem dele. Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele é poderoso para nos fortalecer. Aleluia. Sabe, a pergunta não é o que eu estou sentindo ou vendo. A pergunta é o que as Escrituras dizem. O que é que ela diz? O que é
que ela diz ao meu respeito? O que é que ela diz diante dessa circunstância? O que é que ela está dizendo? Aleluia. Terceiro ponto, eu acho que eu fecho com esse. Jesus enfrentou o diabo dizendo, está escrito, você conhece muito bem, lá em Mateus capítulo 4, né, do 1 ao 11, e por 3 vezes o inimigo, né, o diabo, ele foi tentar a Jesus. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, depois de ter passado 40 dias e 40 noites em jejum, e ele foi ser tentado. E por 3 vezes o diabo tentou. Primeiro ele tentou na sua fome, colocando sempre em xeque a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Foi a primeira coisa que ele disse. Se tu és filho de Deus, torna essas pedras em pães. Jesus disse, não, nem só de toda... esqueci, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Às vezes dá esse branquinho, viu? Foi coisa pouca. E pela segunda vez, ele tentou novamente, e ele levou para um lugar alto e diz, olha, se joga daqui de cima, que a palavra diz, está escrito, que se você se jogar, os anjos te pegarão e te levantarão, sustentarão nas tuas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus diz também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. E quando está escrito o que o diabo disse que estava escrito, não disse para você se jogar. Disse que se você cair, o anjo te levanta. Aleluia. E pela terceira vez o diabo disse, levou Jesus e lhe mostrou todos os reinos. E disse, olha, se tu és filho de Deus, se tu prostrares e me adorares, todo esse reino te darei, porque a mim foi entregue. E como Bruno Reine falou hoje pela manhã, uma coisa certa e verdadeira, o diabo falou que realmente ele recebeu todos aqueles reinos, mas ele disse, eu te darei se tu prostrares e me adorares. Jesus disse, olha, só o Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Então Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito, é a palavra que diz. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu estou sentindo, não é o que a circunstância está me mostrando, não é um quadro que o diabo pintou para mim e agora está tentando me convencer, mas é o que a palavra de Deus me diz. É aquilo que está escrito que vai determinar a minha vida, que me define. É aquilo que Deus escreveu ao meu respeito. E isso não é mentira, isso é uma grande verdade. Ah, mas o mundo aí fora não acha assim, e eu quero saber do mundo. Ah, mas o meu chefe não acha assim, e eu quero saber do chefe. Quem tem mais valor para você? É o que as pessoas dizem ou o que Deus diz? É a palavra de Deus ou a palavra que sai da boca das outras pessoas? É o que a palavra de Deus diz que vai me definir, que vai te definir. Amém? Aleluia. As batalhas que não serão vencidas com argumentos humanos, você precisa saber que o que está escrito. Amém? Então, com argumentos humanos, às vezes a gente tem alguma sabedoria, algum entendimento de alguma coisa, mas o que nós vamos vencer verdadeiramente é quando a gente entende e conhece naquilo que está escrito. Amém? Tem batalhas, meu irmão, que você não vai vencer nunca com seus argumentos humanos. Você não vai vencer nunca com a tua sabedoria. Mas se você não for para a palavra, você será derrotado. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então não tem como eu receber ou ter uma derrota se eu estiver em Cristo. Eu só vou perder se eu sair da palavra. E eu tentar enfrentar na minha própria força. E eu tentar decidir na minha própria sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor e não te estribes, ou não te apoie no teu próprio entendimento. Então eu não preciso me apoiar no meu próprio entendimento porque eu sou falho. Meu entendimento pode não ser tão
vasto assim e comparado à palavra de Deus é insignificativamente muito pequeno. Queria chamar o grupo de louvor para dar a impressão que está acabando, viu? Aleluia. Sabe, quando o inimigo disser você não vai conseguir, você precisa saber o que está escrito. Quando ele disser não vai se cumprir, aí você vai dizer que Deus não mente e ele cumpre com as suas promessas. E eu já falei número 23 e 9, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Nós precisamos saber o que está escrito. Quando o diabo disser acabou, você precisa saber o que está escrito. Quem conhece a palavra não precisa negociar com a mentira. Quem conhece a palavra de Deus não precisa negociar com aquilo que vem do diabo, porque ele só fala mentira. A Bíblia diz que ele é mentiroso, pai da mentira, e mente desde o princípio. E como eu vou saber o que é da palavra, o que é do diabo? Ei, se você não tiver firmado na palavra, o diabo vai sambar, vai sapatear. Mas quando nós conhecemos essa palavra, não tem como a gente ser enganado. Quando a gente se aprofunda na palavra, não tem como a gente ser passado para trás. Porque a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que a gente tem, a gente sabe o que a gente pode. Existe uma graça sobre a nossa vida. E essa graça foi dada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Quando nós nascemos de novo, nós saímos de uma posição de improdutividade para uma posição de produtivo, de rico, de abastecido, de provido, de seguro, de salvo, de curado, de sarado, de vencedor. Essa posição que eu estava antes de receber Jesus, que era o império das trevas, onde eu trabalhava e era escravo do diabo, escravo do pecado, servia ao pecado, para agradar o pecado e o pai do pecado. Essa posição, eu saí dela. Cristo me resgatou, Ele me redimiu. Palavra resgate é trazer de volta, é trazer de novo, buscar, trazer para perto, tirar de uma situação de perigo e salvar, resgatar. Foi o que Ele fez. Eu não poderia sair de lá. Sabe, se alguém consegue, se alguém tem a capacidade de se livrar de todo o pecado, de se livrar de todo o mal, não precisa de Jesus. Mas porque nós, e nenhum ser humano tem esse poder, tem essa capacidade. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Então quando nós somos resgatados por Ele, a Bíblia diz que Ele nos dá vida e vida em abundância. Porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Ele veio para dar vida. Ele veio para nos tirar de uma posição de improdutividade e nos colocar em uma posição no reino do Filho do seu amor, onde o rei agora ele beneficia aqueles que fazem parte do seu reino. No império, os servos têm que agradar e fazer a vontade daquele que está colocando jugo sobre o povo, para que ele fique bem, para que ele fique numa melhor posição. Mas no reino, o próprio rei, ele determina a bonança para o povo. O próprio rei, ele estabelece aquilo que é bom para o povo. Aleluia. Quarto ponto. Acho que vou terminar com essa. Segunda vez que eu digo isso, né? O que Deus diz precisa se tornar a nossa confissão. Lá em 2 Coríntios 4:13, vai dizer: eu criei, por isso falei.
Se nós estamos crendo naquilo que nós temos ouvido, nós estamos lendo, nós precisamos falar. Nós precisamos abrir a nossa boca, porque da nossa boca está o poder da vida e da morte. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Amém? Então, quando nós começamos o culto, nós declaramos: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Porque eu preciso declarar isso. Eu preciso declarar aquilo que Deus determinou para a minha vida. Eu preciso tomar posse. Eu preciso agarrar. Eu preciso pegar com força. Aleluia. Eu preciso me estabelecer na sua palavra. Aleluia. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela não nos traz, não nos confunde, né? Não traz para a gente confusão. Pelo contrário, a gente, na palavra de Deus, nós somos bem resolvidos. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os que não nasceram segundo a vontade da carne, mas segundo o Espírito. Onde a lei do Espírito de vida prevalece sobre a nossa vida. Existe uma lei sobre a nossa vida, a lei do Espírito de vida, não mais a lei do pecado, não mais a lei que reinava sobre a nossa carne, mas existe uma lei sobre o nosso espírito, é a lei do Espírito de vida, e essa lei do Espírito de vida nos traz, nos dá uma disposição de um corpo curado e sarado. Aleluia. Aleluia. Então Deus, ele estabeleceu a sua palavra para quê? Para que nós vivamos através dela. Para que nós fomos direcionados por ela. E a Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 11, 23, diz que se disser deste monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Crê que se fará aquilo que diz. Se Deus já determinou algo para a nossa vida, que tal a gente falar aquilo que Ele falou? Que tal a gente declarar aquilo que Ele já declarou? Que tal a gente tomar posse daquilo que Ele já disponibilizou para a gente? Aleluia! Fica de pé. Solta aí. Oi? Aleluia, você pode cantar um pouco essa canção, mas canta com fé, declarando. Aleluia. Aleluia, vamos cantar com o espírito da fé, amém? Aleluia. Aleluia. Abra a boca. O espírito da fé, Davi venceu-se o leão. E no poder de Deus, fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Abraão se tornou pai de multidões. E no poder de Deus, Sarai se tornou mãe de nações. E se as circunstâncias disserem que eu não vou conseguir, eu digo não. Eu creio no que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu. Tudo que Cristo já me deu, pela fé eu pego, agarro e pego. Vamos lá, vamos cantar. Que pelo Espírito da fé eu pego o que é meu, amém? Pelo Espírito da fé, pelo Espírito da fé, venceu-se o leão.
E no poder de Deus, e no poder de Deus, fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Abraão se tornou pai de multidões. E no poder de Deus, e no poder de Deus, Sarai se tornou mãe de nações. E se as circunstâncias disserem, o que você faz? Se as circunstâncias disserem, eu não vou conseguir, eu digo não. Eu creio no que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé, eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé, diga, eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu. Pela fé, tudo que Cristo já me deu. Pela fé, eu pego, agarro e pego. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito. Foi muito fraco, vamos cantar isso mais uma vez. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé, eu pego, só a igreja, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé, eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu. Você pode cantar isso com o Espírito da fé verdadeiramente, meu irmão. Já me deu. Vamos cantar isso unidos em nossa voz. Pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé, eu pego, agarro e pego. Aleluia, aleluia. Agora pegue com fé, não deixe escapar pelos dedos, agarre mesmo. Aleluia. Sabe aquele pitbull quando pega no osso? Pegue mesmo a tua bênção, amém. Não deixe o diabo levantar a circunstância e dizer que você não merece, dizer que você não é digno, dizer que você não é merecedor. Ei, Deus foi quem fez em Jesus você ser merecedor, amém. Não é pelo teu merecimento mesmo, não, mas porque você aceitou a vida de Cristo, Ele te fez você merecer, amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quer nessa hora, neste momento, abre essa oportunidade de você confessá-lo e entregar a sua vida para Jesus. Amém? A Bíblia diz que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Amém? Então, quando a Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então abre-se essa oportunidade, nós queremos orar por você, amém? É uma decisão mais importante que você possa tomar, mas também a mais fácil. Tem alguém aqui que quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Voltar para casa salvo? Tem alguém com algum sintoma de enfermidade?
Cristo, aquele que cura, está aqui presente. A unção dele está para te curar, disponível para operar milagres. Tem alguém que quer receber cura? Oração por cura? Ninguém? Glória a Deus. Então você pode